Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai fundo na trajetória do Guido Mantega. Ele foi uma figura bem central na nossa economia recente, né? E um dos ministros da Fazenda que mais tempo ficou no cargo. As fontes que a gente levantou cobrem, olha, desde a formação intelectual dele até a atuação lá no governo federal. A nossa missão aqui é tentar desvendar como o pensamento econômico dele evoluiu, sabe? Saiu de uma fase mais marxista lá no começo para um pragmatismo depois. E, claro, entender o impacto das políticas dele, principalmente naquele período longo como ministro da Fazenda. Então, vamos lá desempacotar isso. A jornada dele, pelo que as fontes indicam, começa com a família vindo da Itália para o Brasil lá em 1952. Depois, vem a formação na FEUSP, a partir de 68, e a passagem pelo SEBRAP nos anos 70. Foi ali que ele teve contato com gente importante, tipo Paul Singer, Fernando Henrique Cardoso. E tem um detalhe fascinante aí, né? A defesa da tese de doutorado dele em 1980. Imagina a banca. FHC, Bresser Pereira, todos viriam a ser ministros da Fazenda depois. Nossa, que banca! Pois é, isso não era só acadêmico, né? Revela muito sobre aquela rede de influência intelectual paulista, centrada na USP, um grupo ali com ideias parecidas que, bom, acabou moldando muito da política econômica do Brasil por décadas. Mostra como as ideias da universidade foram parar direto em Brasília, sabe? E nos anos 70, os primeiros trabalhos dele, as fontes mostram, tinha uma linha bem marxista mesmo. Ele era influenciado pelo Singer, pelo Francisco de Oliveira, analisava a economia focando na acumulação monopolista, no papel do Estado capitalista durante a ditadura, na queda da taxa de lucro, essas coisas. Aquele livro dele, de 79, Acumulação Monopolista e Crises no Brasil, argumentava justamente que a crise da época vinha daí, dessa consolidação do capitalismo monopolista. Mas aí, nos anos 90, a gente vê uma mudança. Uma transição intelectual importante que as fontes apontam. O Mantega começa, assim, a se afastar um pouco daquele marxismo mais, digamos, ortodoxo. Ah, é? Como assim? Ele passa a defender soluções mais pactuadas para a inflação inercial, tipo as câmaras setoriais, lembra? Lembro sim, aquelas mesas de negociação, né? Governo, empresários, trabalhadores. Exato. E ele começa a incorporar conceitos mais, talvez, ortodoxos, como a importância da credibilidade do Estado, passa a dialogar mais com o empresariado nacional. Aquele livro dele de 84, A Economia Política Brasileira, já mostrava isso um pouco, analisando diferentes modelos de desenvolvimento. E essa trajetória intelectual acaba se refletindo diretamente na carreira política dele, né? Foi assessor econômico do PT por anos, ministro do Planejamento lá em 2003, 2004. Isso. Presidente do BNDES de 2004 a 2006. E aí, finalmente, ministro da Fazenda de 2006 até 2014. Uma gestão bem longa, né? Muito longa. E já no BNDES, ele defendia o que chamava de novo ciclo de desenvolvimento. A inspiração vinha de Keynes, Schumpeter. A ideia era usar o banco para financiar grandes blocos de investimento, sabe, para tentar induzir uma mudança estrutural na economia, focando em inovação, integração internacional. E aqui a coisa fica interessante mesmo, quando ele assume a Fazenda, mesmo com a crise global estourando em 2008, os resultados daquele período chamam a atenção, né? Sim, bastante. O PIB per capita brasileiro cresceu mais de 25%. As reservas internacionais, olha, saltaram de 86 bilhões de dólares para 364 bilhões. Um salto enorme. O país conseguiu tal grau de investimento ali entre 2008 e 2009. O desemprego caiu muito, chegou a 4,7% em 2011. A desigualdade medida pelo Gini, Que quanto menor, melhor, né? exato, caiu de 0,56 para 0,51. E o salário mínimo real teve um aumento bem expressivo. Esses números estão ligados ao que o pessoal chamou de nova matriz econômica. As fontes destacam um pacote de medidas, né? Redução forte dos juros, talvez a mais importante. Sim. Depreciação do real, algum controle de capitais, o uso superintensivo do BNDES. Com aqueles aportes do Tesouro para o banco poder emprestar, né? Verdade. E as desonerações fiscais. E os grandes investimentos em infraestrutura, via PAC 1 e PAC 2. Foi, assim, uma tentativa clara de um ensaio desenvolvimentista. Uma aposta grande. Uma aposta grande,
Mas é importante dizer, e as fontes ressaltam isso, que a sustentabilidade dessas políticas já era debatida na época, mesmo com os resultados positivos aparecendo. Entendi. E internacionalmente ele também apareceu bastante, né? Sim, Foi ele que cunhou a expressão guerra cambial, não foi? foi. Ele usou para criticar as políticas monetárias dos países ricos depois da crise. Dizia que prejudicava os emergentes, as exportações, e também defendeu reforma na governança do FMI, pedindo mais voz para o Brasil e outros emergentes. Faz sentido. Então, se a gente junta tudo isso, o que a gente vê é uma trajetória bem complexa, né? Sai do acadêmico marxista, crítico das estruturas, e vai para o ministro pragmático, gerenciando uma economia enorme no meio de uma crise global. É uma virada e tanto. Implementou políticas com resultados, é inegável, notáveis em crescimento e indicadores sociais naquele período específico. Embora, claro, essas mesmas políticas tenham recebido muitas críticas depois. Sim, a discussão sobre os efeitos de longo prazo é outra história. Exato. Mas tem continuidades também, né? Aquela preocupação com o desenvolvimento nacional, por exemplo, mas as abordagens mudaram claramente ao longo do tempo. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? As fontes terminam com uma provocação interessante. Elas lembram que, apesar do crescimento das melhorias sociais no período Manteiga, talvez isso não tenha sido bastante para superar umas forças estruturais mais profundas de estagnação aqui no Brasil. Aquela coisa do arranjo econômico concentrador? Isso. Aquilo que o jovem Manteiga criticava lá atrás nos textos dele. Uhum. Então, fica a reflexão, né? Até que ponto a ação de um formulador de políticas, mesmo um que fica muito tempo no cargo e num período até com alguns ventos favoráveis, consegue realmente mexer nas bases históricas, nas estruturas mais profundas do desenvolvimento econômico brasileiro? É uma pergunta difícil. Com certeza. Fica aí algo para a gente pensar.